Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o quinto episódio do Africanismos, o podcast das culturas da diáspora africana. Eu sou Carlos Francisco de Moraes, docente do Departamento de Estudos Literários da UFTM, aqui em Uberaba. Este programa é uma parceria com o Serviço de Mídia e Extensão, dirigido pela Andréa Malaquias. Hoje concluiremos a conversa com a professora doutora Maria Cristina de Souza, docente do Departamento de Serviço Social, fundadora e coordenadora do programa de extensão Temas Raciais. Pensando um pouco nisso, nessas questões de meritocracia, de modelo de universidade, eu queria abordar com você, Cristina, a questão das políticas públicas de ação afirmativa. Eu sei que você é favorável a ela, como qualquer pessoa de a elas, né, como qualquer pessoa de bom senso, que conheça minimamente o Brasil e o papel que uma universidade verdadeiramente pública pode desempenhar nesse processo todo. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é: ações de ação afirmativa já foram implantadas em muitos países, nos Estados Unidos, na Índia, no Canadá, na África do Sul, e, como você mesma falou há pouco, desde os anos 2000, mais ou menos, também no Brasil. Em todos os lugares em que as ações afirmativas foram implantadas, elas foram bem-sucedidas. Não se pode discutir quanto a isso. Os números provam. No Brasil, quando se começou esse processo, se dizia, se ameaçava com um cataclisma em que o nível das universidades públicas cairia com o ingresso de alunos negros, indígenas, pobres, de escola pública, por meio das chamadas cotas, né? Até hoje isso não aconteceu, basta verificar as estatísticas, isso é uma falácia. O que eu quero te perguntar diante disso tudo é: se as políticas públicas de ação afirmativa, por meio de cotas, por exemplo, são bem-sucedidas, por que elas ainda são tão odiadas? Olha, Carlos, bem-sucedidas elas são e ela tem aumentado sem dúvida, né, o número de negros com acesso à universidade, né? O Brasil, ele não fez muito a lição de casa, né? Essa questão da escravidão é que eu disse no começo, né? A questão da desigualdade racial existente, ela é muito naturalizada, né? Então, a culpabilização do indivíduo ainda é um horizonte nessa relação. E eu acho que, por exemplo, esse momento brasileiro em que a gente vive o ataque à educação, eu acho que ele é um projeto social que ele não pode ser bem-sucedido. Porque as pessoas precisam de informação, as pessoas precisam de conhecimento para poder compreender o que está vivendo. Então, assim, o fato de existir cotas raciais para negros, ele não é um privilégio, ele é um reconhecimento da desigualdade racial existente entre brancos e negros. Em 2015, né, se eu não me falha a memória, 2015, ou talvez 2012, não sei, que foi feito 2012, foi exatamente em 2012, porque é de lá a lei das cotas. Que a desigualdade racial existente entre brancos e negros do Brasil, se não houvessem políticas públicas, ela demoraria 100 anos para ter uma igualdade, mesmo considerando os brancos, pobres, tal. Estou falando da questão racial dos brancos entre a questão racial do negro. Então, para isso existem políticas públicas para isso. Então, começa aí. Como é que a gente vê política pública? Quando existe um problema, uma questão a ser resolvida pelo Estado, essa questão supõe que tem que haver algumas
intervenções, e essas intervenções se dão a partir de políticas públicas, daí as políticas afirmativas. É o reconhecimento desta relação. Isso tem melhorado significativamente o acesso do negro à universidade. E essa questão não é um favor, não é uma ajuda, e a grande... Eu confesso a você que eu não ando muito com paciência com relação a isso. Eu só acho que tem que ter uma campanha para o negro acessar as cotas. Eu acho, para mim, é o contrário. Acessar as cotas, acessando um direito. Ele não tem que ocultar que ele é cotista, ele tem que erguer a cabeça e dizer: eu sou cotista, e ele tem que fazer uso dessa política pública, dizendo: esse é o meu direito, eu estou nessa universidade. Ele precisa entrar nessa universidade de cabeça erguida. E ele precisa transformar essa universidade. Quando eu digo essa universidade, eu não estou dizendo só o FTM, mas é qualquer universidade, ainda como, olha, demorei para entrar, mas cheguei. Né? Eu acho que essa relação do mimimi, ela tem que estar superada. E se não está superada, não tem que haver tanta tolerância com relação a isso. Né? Penso que estudos estão aí, a gente tem estudos, tem essa relação, e a gente também tem que discutir com as pessoas que precisa conhecer, precisa ler. Não dá mais para dizer: eu me esforcei, meu pai foi assim, porque eu fiquei sem comer não sei quantos tempos, porque etc e tal. Eu também. Eu estudei sem cotas, mas eu não acho que as pessoas precisariam sofrer tanto quanto eu sofri para ter direito ao estudo. O estudo é um direito. As pessoas têm direito às cotas. Existe uma desigualdade racial existente. E vamos lá, moçada. De peito aberto, de cabeça erguida, vamos adentrar essa universidade. E, olha, não tenho tolerância para racismo. Cristina, aqui na universidade, você criou e coordena desde 2013 um programa de extensão Temas Raciais. Gostaria que você falasse um pouco o que te levou a propor esse programa e como é que ele tem acontecido. Eu já participei, já vi muitos eventos do Temas, é sempre emocionante, além da questão do aprendizado, é uma experiência humana, conviver com os alunos que desenvolvem as atividades, que eles são sempre protagonistas dessas ações. E eu gostaria que você apresentasse esse programa para os nossos ouvintes. Tá aí meu grande sofrimento desse pós-doc, é deixar o Temas Raciais. Se me perguntam onde me dói esse ano sem o FTM, me dói no programa Temas Raciais. Né? O Temas Raciais, ele acho que é a história mais bonita que eu tenho na minha carreira docente, né, Carlos? Quando eu cheguei na UFTM, né, e dando aulas no serviço social, e naquele momento, né, hoje eu já não sou a única, eu era a única professora negra do curso. E acho que isso me aproximou de algumas alunas e que vieram contar de algumas situações vivenciadas na universidade. E acho que as minhas aulas também eram muito provocativas nesse sentido, porque era política social e falava de políticas afirmativas e tudo mais. E aí surgiu a proposta de ter naquele momento, um projeto, né, chamado Temas Raciais. Ele era um projeto ainda dentro da universidade, e realizar algumas atividades, né, com relação à questão racial dentro da universidade. E foi assim que ele surgiu, aí, com o Novembro Negro, com
O 13 de maio também é dia de luta e algumas outras atividades e que foi trazendo alunos de todos os cursos, né? Nós já tivemos alunos da engenharia, da saúde, de todos os cursos, da maioria dos cursos da universidade, né? E que mostra uma necessidade e uma vontade também dessa discussão, né? Mais tarde ele virou um programa, ele tem uma parte com relação à comunidade externa, ele tem uma relação com algumas escolas da cidade de Uberaba, com alguns CRAs, com algumas outras atividades contínuas que a gente tem em termos de uma determinada sociedade, e essas atividades são desenvolvidas por estudantes dos diversos cursos da universidade. Então, Carlos, acho assim, ele é um programa bastante abrangente, né? Ele ainda, o universo dele é muito aquém da necessidade de ações afirmativas no bojo dessa universidade, mas é isso que você falou, a gente tenta e ele é muito emocionante. Ao mesmo tempo que ele se envolve com todo esse universo, ele também trata de algumas questões de racismo muito doídas, de alguns eventos que muito pesados até, né, dentro desta relação. E ele vai, esse ano, ser desenvolvido, coordenado pela professora Thais, né? Eu, assim, muito pesarosa. Você vai deixar outra pessoa tomando conta do bebê por um ano, é isso? Exato, ainda acho que ainda não está muito bem resolvido na minha cabeça, mas é exatamente isso, assim, o Temas não é meu, acho que ao mesmo tempo também me dá orgulho. O Temas não é meu, o Temas é um programa dentro dessa universidade, o Temas tem uma necessidade, ele tem algo a tratar, ele tem que seguir em frente, né? Ele não é minha propriedade, eu tenho uma identidade com ele, então é natural que eu sinta, mas como eu acho que ele é um programa necessário, ele vai ficar muito bem, vai ficar muito tranquilo. E eu também vou tentar que esse pós-doc traga alguma contribuição para a universidade, para a sociedade, para todos e também para mim, né? Quantas vezes você viu participantes do Temas chorando nesses anos todos? Olha, Carlos, eu não sou incapaz de contar. Quantas vezes eu vi participantes chorando com as suas histórias relacionadas à questão do racismo. Quantas vezes choramos coletivamente. Quantas vezes fomos para a rua, fomos para a praça denunciar. Até tem uma história, uma vez aconteceu uma história da coisa de cumprir o horário, de deixar a sala, e eu colocava muito isso. As pessoas não têm noção do que acontece lá dentro, né? E o quanto você me fez chorar. As histórias são muito cruéis. Eu brinco não, eu digo que o racismo ele é uma questão que você reage no segundo momento. No primeiro, você precisa entender que ele doeu, né? Aconteceu um episódio comigo de racismo e
E a pessoa que estava comigo queria que eu reagisse imediatamente. Eu disse: é lógico que eu vou reagir, eu vou fazer alguma coisa, agora me deixa chorar, eu preciso de um tempo para chorar. Né? Ele é um processo que exige de você vários aportes teóricos, várias questões, mas ele exige de você também uma sensibilidade de saber que ele é algo que nos mata um pouquinho também. Mata na alegria, mata na esperança, mata numa série de questões. O racismo é uma recusa da nossa humanidade. Não há como não doer. Não tem como, né? Por isso que também é essencial esse trabalho, porque não é justo que as pessoas, assim, e ao mesmo tempo as pessoas querem que o negro acredite que ele perpasse por toda essa violência como se ela não fosse violência, né? As pessoas, ai, mas você não pode dar bola para isso. Como você não dá bola para isso, né? Porque uma questão que também eu acho, sim, que as pessoas acham que quando a pessoa te xinga, ô negra, não sei o que, ou não sei o que e tal, isso é racismo. E que as demais questões não são racismo. Né? Então, a expulsão, a não aceitação do seu jeito de ser, da sua identidade por essa sociedade, você não se sentir parte dessa sociedade, não fosse um processo de racismo diário. Você não se vê representado, não fosse uma questão diária, né? Não fosse uma violência diária. Vai trabalhar na escola, vai fazer um trabalho na escola, ver como é que isso se dá. Você, quando você começa a estudar, da creche, né? Quantas crianças negras são tratadas diferentes na creche, dessa relação de expulsão que você vem entendendo nas entrelinhas a vida inteira. E as pessoas não entendem isso enquanto racismo, as pessoas não acham e não compreendem que isso é racismo. As pessoas, não, mas ela falou alguma coisa para você, como que a situação é velada? Né? Como que a situação é velada? Essa questão mesmo que eu relatei aqui, né? Eu estava na frente da UFTM, saindo do auditório da UFTM, e aí chamei o motorista por aplicativo, ele chegou, olhou para mim, eu com a mão na maçaneta do carro, ele disse, não, chama outro, e foi embora. Aí vai dizer, ele estava mal-humorado. Então, assim, o racismo ele é sempre justificado por uma questão de mau humor. Ah, mas acontece comigo também. Gente, quantas vezes isso acontece com o negro por dia? Né? Qual é o processo de expulsão que o negro vive dentro dessa relação? Por que ele é assim? A questão das pessoas mudarem de calçadas, de como é que isso se dá para não cruzar com você, como é que é essa relação, como é que é esse entendimento não verbal. Isso é uma manifestação de racismo. Quando a gente coloca assim, olha, é mais difícil você conseguir um emprego, é mais difícil você ter uma chance, ele está institucionalizado. E essa relação as pessoas não conseguem compreender dessa forma, né? Então é muito complicado, Carlos, e muito doído também, né? O racismo é uma presença ou uma sombra que nos acompanha. E nós pensamos nele todos os dias. Não precisa acontecer nada. Todos os dias ele está presente. É uma bola de ferro nos nossos pés. A conversa está boa, mas música sempre cabe, não é? Então aqui vai Aqua,
dos franceses do Deepness. Passamos agora à segunda parte da entrevista. Agora, Cristina, eu queria conversar com você um pouco a respeito de uma atitude que a nossa universidade, a UFTM, tomou recentemente diante de casos que foram acontecendo em relação ao ingresso por meio das cotas para negros e identificados como pretos e pardos, não? Estou falando das bancas de heteroidentificação que a UFTM instituiu desde o ano passado, meados do ano passado, a exemplo de outras universidades que aceitam acesso pelo SISU. Essas bancas são constituídas para entrevistar alunos que se identificam como pretos ou pardos e pedem a sua inserção na universidade por meio dessa política de cotas. Anteriormente bastava a autodefinição, a partir de agora não. A pessoa tem de, antes de efetivar a sua matrícula, tem de passar por uma entrevista, não é? Então essas bancas de heteroidentificação já existem aqui, existem em outras universidades. Qual é a necessidade delas?
Olha, Carlos, são extremamente necessárias as bancas de identificação. Eu sou uma defensora, inclusive aqui na UFTM, participei desde a audiência pública relacionado a isso e defendendo a questão da banca de heteroidentificação. A primeira questão da existência da banca de heteroidentificação, eu coloco, primeiro, quando começou, e acho que é um assunto também que a UFTM precisava debater essa questão, né? Para as pessoas compreenderem essa relação, não achar que é um petródromo, que é um não sei o quê, não é a Santa Inquisição. E não é verdade, não é isso, não é. A banca é justamente para dizer que é para evitar a fraude, não para dificultar a entrada do negro na universidade, é para facilitar que os negros realmente utilizem as cotas e não que oportunistas utilizam as cotas, porque o que eu participei desta comissão, e você também, a gente precisa compreender que as bancas de heteroidentificação, elas têm toda uma questão de procedimentos que eles não é um lugar onde você vai agir da forma que você queira. O que aconteceu, e não só na UFTM, o que tem acontecido em termos de Brasil, é que as bancas de heteroidentificação têm identificado as pessoas que não são público-alvo das políticas afirmativas utilizando as cotas. Essa questão de leva vantagem você também, até ela se liga ao que a gente falava anteriormente. Justamente pelo fato de algumas pessoas acharem que não é necessário as cotas, então eu vou lá e me autodeclaro, se é só para declarar. E essas pessoas tiveram melhores condições, têm uma outra história com relação à vida, elas chegam primeiro, principalmente aos melhores cursos. Quando você institui a banca, você vai assegurar que o negro e os pardos utilizem essa questão. E você diminui o número de fraudes dentro dessa relação e você direciona o público-alvo. Então, assim, a gente conhece, tirando algumas imprensas oportunistas, pouquíssimos casos de alguma injustiça que tenha havido em bancas de heteroidentificação, até porque a gente prepara as pessoas para participarem dessas bancas. E, ao contrário, a gente tem observado, por exemplo, um grande número de fraudes anterior e posterior à questão das bancas de heteroidentificação. Quando, essa semana, eu pesquisando com relação à banca de heteroidentificação, na Justiça, nos Ministérios Públicos e mesmo depois na instituição de processos, muito poucas pessoas que foram rejeitadas pela banca de heteroidentificação conseguem retornar à universidade. Eles realmente têm acatado. O que significa que a gente tem conseguido assegurar uma relação da banca de identificação respeitosa, mas muito interligada à questão dos objetivos das cotas raciais. Então, eu acho muito interessante que tenha havido isso também na UFTM, né? E penso que isso assegura realmente a entrada do negro na universidade. Como você mencionou, eu também participei desse processo, né, desde a audiência pública, na preparação da comissão. É sempre bom lembrar, né, as pessoas não se sentam nesta banca simplesmente porque querem, porque foram achados no corredor. Aqui no UFTM houve todo um processo, houve aulas, assim, um curso de uma semana inteira, né, com aulas de 4 horas cada uma, para esclarecer essas questões todas relacionadas a uma identificação de outra pessoa, que é isso que nós fazemos. A pessoa
senta ali porque ela disse que ela era preta ou parda. E a lei permite à universidade que diga se aceita essa autodeclaração, né? Então é isso que faz a banca. Lembrando também que há uma possibilidade de recurso aqui dentro mesmo da universidade, né? Então a pessoa passa ali pela banca, se ela não aceitar a decisão, ela pode recorrer e o seu caso vai ser analisado novamente, né? Então nós não estamos brincando, né? Dentro de instantes, voltamos com a entrevista da Maria Cristina. Agora, que tal mais um pouco de música? Ouça então A Night Just Like Tonight, na voz potente do estadunidense Lawrence Beeman. Slow with a candle, they burn slow by the window, listening to a nice groove in the background. Something so smooth you can relax now. Kick off your high heels, this is so real. Gonna give you something you can feel. This is the night for you to free your mind. I don't want you thinking about the time, cause tonight's the night. Oh yeah, for you, baby, yeah. Oh, tonight's the night. It's right for you and I. Camera there's no doubt in my mind. No, 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 no. Let's make this happen. And I always dreamed you and I would take a flight, yeah. On a night just like tonight. So wonderful. I feel your soul. You sparkle like a sea of gold. And even when I dim the lights, there's something in your eyes that shines so bright. You successfully capture all the beauty in life, baby girl. Your light is so amazing, and it feels so right. Oh, it's tonight, tonight. Oh yeah, baby. Turn off the lights. The mood is right for you and I. Camera, baby, get ready for action, and I'll be the director. Oh yeah, and I always dreamed you and I will take a flight. Yeah, on a night just like tonight. Get ready, get ready. Ready for some action, baby. You don't know how I feel right now. No, 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 no. And this is not an infatuation, but I'm anticipating, and I'm waiting on you, for you. Oh girl, it's all about you. Girl, the mood is right for you and I to make this happen. It seems the mood is right. Oh baby, oh girl, baby, I'm ready for you, and I'm sure you're ready for me. Oh girl, and I always dream you and I will take a flight. Yeah, on a night just like tonight, baby girl, I'm sure it's right. On a night just like tonight, turn off the lights, I'm ready for you. Get ready for your position, and I'm ready for your condition. I'm ready for you, for you. Oh girl, it's all about you. Get ready. Então, já retomaremos a conversa. Agora, mais música. Bring It Back, novamente com os franceses do Deepness.
Gostou do balanço, podcaster? Você já sabe que aqui no Africanismos só tocamos temas de produção independente vindo dos 4 cantos da diáspora africana. Mas é hora de finalizarmos a entrevista com a professora Maria Cristina de Souza. Vamos lá? Agora, a sua experiência nessa banca pelo lado humano, como foi? Porque eu já estive lá. Não é fácil abrir a porta de uma sala para um jovem que vem sentar e se pergunta a autodeclaração dele. Alguns fazem relatos de experiências, de discriminação, de como chegaram a se declarar como pardos, né? A dificuldade não está em identificar quem é negro, a dificuldade está em identificar quem é pardo. Dizem que à noite todos os gatos são pardos e o brasileiro se acostumou a isso, né? O cara é pardo quando lhe interessa. Então, nós não estamos tratando com números, com estatísticas, estamos tratando com pessoas, não? É fácil fazer esse trabalho, Cristina? Eu costumo dizer que existem os afroconvenientes também, né? Agora, para cotas, eu ressuscito até minha avó, que eu nunca fui visitar, mas que eu me lembro, minha mãe me contou que ela era negra. Ô, Carlos, eu ando meio inquieta com relação a essa questão, sabe? Assim, tem umas coisas que eu acho que já deveriam ser superadas e que eu tenho muito pouca paciência com elas. Então, eu vejo o seguinte, né? A questão dos pretos e pardos, né? O IBGE vai dizer que a sociedade, então, a questão racial, o povo negro é composto por pretos e pardos, né? E a sociedade, então, e muitos oportunistas, até quando são reprovados, vai pegar o fato de que tá lá os pardos. E os pardos, ele vai dizer que é uma mistura, né, de branco com negros, de negros com índios, e que forma, então, o povo pardo. Então, pega essa interpretação, não, porque é isso e eu tenho direito. A lei das cotas, ela diz exatamente a questão das desvantagens em termos por questão racial. Então, você tem a predominância do que a gente chama de fenótipo, né? Que é fenótipo, boca, nariz, etc. E tal. A gente até às vezes diz assim, no auge da impaciência, né? Joga lá, pergunta para a polícia, pergunta no emprego que as pessoas vão separar. As pessoas pardas, né? Vamos supor, eu tenho uma mãe branca e um pai negro, né? Eu tenho a predominância fenótipa de minha mãe. Eu tenho direito às cotas? Não. Tá, mas eu tenho família negra e tal. Uma questão é você presenciar o racismo. Outra questão é você viver o racismo, ter isso, né? E é isso que você estava colocando. As histórias das pessoas que realmente têm acesso, que têm direito às cotas, o que elas viveram e vivem, né? Até hoje, é arrepiante, é muito difícil de ouvir. É uma história predominante de dor e de rejeição. Então, o que eu acho? Acho que não tem mais
a gente também não pode dar muito espaço para essa discussão. Desculpa a intolerância. Mas não dá mais para dar isso. Não tem direito e acabou, é isso. As cotas é uma das poucas políticas direcionadas a pretos e pardos. E por que ela gera toda essa polêmica? Porque as pessoas não se conformam com isso. Essa é a verdade. Porque não dão esse direito a ter direito. Essa é a verdade. E colocam uns enredos de falsa polêmica para trazer, para ver se acaba. E a retirada de direitos está na moda. Esse momento do Brasil é um momento muito asqueroso e difícil. Então, na verdade, eu acho que a gente também tem que parar de responder a esse universo. Eu acho que tem umas coisas assim, e principalmente num lugar privilegiado como universidade, de dizer, vai buscar informação. Não dá mais para discutir no mimimi. Eu conheço uma pessoa, não sei o quê, porque ela tinha o cabelo liso, mas ela é toda... é difícil. Porque tem comissão de heteroidentificação, depois tem a comissão de recurso, depois tem o Ministério Público. Tá, me apresenta o caso, vamos ver. Desculpa. Não há o que desculpar. O Brasil nunca fez nada pelos negros. Quando resolver fazer um pouquinho, nem isso pode ser só dos negros. É simples. Essa é a minha visão. Cristina, em alguns momentos dessa nossa conversa, você citou o seu pós-doc, né? A pesquisa de pós-doutoramento que você está prestes a iniciar. Você vai se licenciar e vai desenvolver pesquisas em algumas universidades. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, o que é que você vai pesquisar e onde você vai pesquisar. Olha, então, né? De volta ao começo, ao fundo do fim, né? Essa nossa conversa aqui, ela até me traz muito... eu posso até dizer assim, um pouco de orgulho dessa coerência de trajetória. Você disse, no doutorado, você discutiu a questão da pobreza na perspectiva do assistente social, né? E eu acho que no pós-doc, um pouco da perspectiva é a questão qual é a relação da pobreza e do racismo feita pelas mulheres negras, que é o público-alvo muito da pobreza, né? Quando você pega os índices de pobreza, a maior vítima da pobreza são as mulheres negras, né? A maioria são chefes de família, etc. E tal. Então, para isso, eu, na verdade, Carlos, estou assim, espero ter uma grande contribuição nisso. Qual é a relação que as mulheres que vivenciam a pobreza, as mulheres negras, fazem entre racismo e pobreza? Elas acham que tem alguma relação com ser negro? Como é que isso se apresentam para elas, né? E aí eu estou entrevistando algumas mulheres de Uberaba, são mulheres negras, para ter essa coerência com relação à questão da pobreza. Então, são mulheres que recebem recursos, né, inscritas nos programas sociais. Estou fazendo essa entrevista com elas, e aí eu vou fazer uma questão que é secundária, mas que é muito... secundária não, é muito interessante na minha questão, um paralelo. Isso é diferente em termos de, por exemplo, Angola, né? As mulheres angolanas, elas têm a mesma percepção que as mulheres brasileiras? Como é que isso se dão para elas? É a mesma perspectiva? Ou existe uma questão do racismo oculto,
em termos de Brasil, no enfrentamento dessa relação? Ou essa é uma questão que extrapola a questão em termos né, do Brasil? Eu estou com frio na barriga, porque a vontade é muita, as inquietações são muitas, né? Eu agora, a partir do dia 1º, faço um levantamento de políticas públicas existentes nesse sentido, lá na UNB, em Brasília, um núcleo que eu faço parte pelo Politiza, de uma grande figura na discussão da política social, professora Potiara Pereira, e depois vou para a UERJ, né, que é lá a inscrição oficial do meu pós-doc, né, e lá que a gente vai trabalhar, não sei, espero que trabalhem também o frio na barriga, que trabalhem essa questão toda, né, e estou muito, assim, com muita vontade de que isso possa contribuir nessa discussão. Eu espero conseguir. Você já foi a Angola? Não é a primeira vez, mas estou muito ansiosa para ir, né? Eu vou só em Luanda, queria adentrar o interior, né? Como a professora Marinalva, mas não vou. Vou ficar em Luanda, a pesquisa é em Luanda. As pessoas de Angola que estão me ajudando acham que vai ser mais fácil encontrar a amostra da pesquisa lá, né? Mas posso te dizer que a ideia de ir para Angola, ela permeia 90% da minha vontade, assim, parece que eu vou encontrar todo mundo os meus parentes perdidos. É como se eu tivesse familiares que moram longe e eu estou com muita saudade deles, então eu não vejo a hora de encontrá-los, assim, sabe? Parece que a gente vai falar de comida, vai falar de costume. Pode ser que eu estranhe, mas não acho que é de volta para casa. A impressão que eu tenho é que me tiraram de lá. Que bons ventos a levem e a tragam também. Cristina, muito obrigado por essa entrevista, por essa conversa. Foi muito ilustrativa e muito prazerosa para mim. Ai, Carlos, então eu que agradeço. Muito obrigada, muito sucesso, muito necessário esse momento e que esse espaço prevaleça, porque ele é importante. Muito obrigada mesmo, eu que te agradeço. Espero que você tenha gostado desse Africanismos número 5. Já fica o convite para ouvir o próximo episódio, que será 100% musical. Então, despeço-me de você com estas sábias palavras do povo que vive na Nigéria e no Benin, países da costa atlântica da África. O inprometido ainda não chegou, mas já está vindo. Um abraço e até a próxima!